Amados irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor de Deus nos envolva, que as bênçãos do Mestre Jesus, luz, sabedoria, Mestre nobre, o Mestre de paz, esteja conosco nessa tarde. Que cada fibra da nossa alma seja tocada, porque somos, na dubiedade, filhos pródigos. Um filho que ficou e um filho que partiu. Iniciaria a fala dessa tarde referenciando nossos ancestrais, começando por Buda. O conflito não está entre o bem e o mal, está entre o conhecimento e a ignorância. E outro ancestral nosso, Sêneca, nos dizia, o sofrimento faz mal, mas não é um mal. O sofrimento faz mal, mas não é um mal. Queridos, voltar a Jesus é interpretá-lo, é vivenciá-lo, é senti-lo no todo. Concordo plenamente com o meu antecessor, já que ele me chamou de sucessor, o Alexandre. Sucessor porque nós somos mesmo, porque já tivemos nossos predecessores. E já tivemos nossas pretéritas e também encarnações, cujas... Olhar nas parábolas de Jesus é compreender o perfeito colar que ele nos legou, Alexandre. Eu carrego hoje 19 pérolas no meu colar. Não sei quantas vocês têm. Por que 19? Porque Joana d'Ângeles nos diz, nesse magistral livro, Em Busca da Verdade, que Jesus narrou 19 parábolas. E uma delas, sucedendo a palavra do semeador, belíssima, porque a nossa terra fértil está sempre fértil, e adubada está quando nós a adubamos com a fertilidade e o humus do nosso bem-querer, do conhecimento, para dissipar as trevas. E essa dicotomia, essa sombra e essa luz, o bem e o mal, gradativamente começam a se integrar e se harmonizar, para chegarmos ao conhecimento. E o conhecimento vejo-o como verdade. E a verdade vos libertará, diz o Mestre. E a verdade é Deus. Postula Jesus perentoriamente, tacitamente, afirmativamente, que ele é o caminho para. É este caminho que está prescrito, está também postulado nas suas parábolas. Alguns ele não falava mais por parábolas, mas havia necessidade de trazê-las como uma história singela, uma narrativa de amor, sim, para que compreendessem. E uma delas, no seu bojo, encontram-se lições psicoterapêuticas verdadeiras do amor, porque ele, Jesus, é o psicoterapeuta maior. E numa valiosa contribuição para a conquista do si mesmo, que já falamos aqui, para a conquista do nosso self, da nossa individualização, que nada mais é do que a nossa verdade, a nossa individualidade, nós mesmos, que é nosso espírito, para que também consigamos integrar esse ego carregado de sombras com o self, espírito, que é luz, porque traz, nascido mesmo, ancestralmente, na ignorância. Todavia, na simplicidade e nessa ignorância, no experimentar e no viver, ele conseguiu, em suas transatas, chegarmos ao que somos hoje, na nossa melhor das encarnações. Que beleza, né? Esse self, de Joana d'Ângeles, e eu abro um parênteses para dizer que eu agradeço também à nobre irmã Suzy, pela recomendação, numa simples conversa, acredito que foi no WhatsApp,
que a nossa conversa já é mais eletrônica. Silvino, fique à vontade. Comece, por exemplo, a lhe sugerir a parábola do filho pródigo. Apraz-me, agrada-me, é sua. E foi-me dada. Gostei demais. Esse self, arquétipo de Joana d'Ângeles, da vida consciente, é o somatório de todas essas experiências evolutivas, sempre avançando na direção do luminoso, da luz, dos nossos números, dos nossos espíritos de luz. E nós temos, e nós somos luz também. Tão belamente, tão ricamente, falou de uma maneira do coração o nosso amigo Alessandro, quando nos diz que essa pérola preciosa que nós somos, porque somos filhos de Deus, carregamos em nós esse reino. Todavia, nas circunstâncias, nas nossas vivências, nas nossas tomadas de decisões, somos muitas vezes coabitados, porque nós aceitamos, com as sombras, vulgarmente chamada do mal, que nós não queremos dizer, mas que fazemos não só sobrar, mas sobressair o bem que há em nós para despertar essa luz, que é bela, que é útil, que é necessária. A luta, portanto, nessa interação entre o ego e o self é saudável e é necessária. Por isso que Buda, e essa frase eu tirei da internet 2 dias atrás, é exatamente esse conflito maior entre o conhecimento e a ignorância. Uns que postulam ignorância, porque são assim, eu não vou mudar. Para que mudar? Está tudo bem. E continuam na sombra, e continuam na mesmice. E é esse conhecimento que desperta, que é a verdade. Jesus foi além e viveu essa perfeita interação de que nós falamos hoje, entre a sombra, o ego, e o self, o luminoso, a luz, que ele esteve permanentemente nessa interação com o Pai. Quando ele nos disse, eu e o Pai. Saulo, que era um renitente, um combatente, também um dia compreendeu essa luta, esse conflito entre este ego dele para fazer diminuir o dominante, o truculento, para fazer sobressair o altruísta, o bom, o necessário para o momento. Cegou-se a caminho de Damasco, mas compreendeu, viveu e experienciou. E tamanha foi a sua integração com o Cristo, que antes combatia, que agora estava no seu íntimo, que passou a dizer, já não sou eu mais que vivo. É esta interação e o Cristo vive em mim. Então, estudando por 2 semanas exaustivamente, obrigado Suzy, este livro, fiz anotações sábias para trazer aqui. E não me podia furtar a leitura básica, fundamental, para esta palestra, para este seminário, do despertamento. Em síntese, diz Joana, trata-se de uma história bem expressa, que expressa, e muito bem, a fragmentação da psique em torno dos arquétipos morais. Esse embate nessa luta sem cartel entre o ego imediatista e dominador e o self harmônico e totalizante. Observem bem a expressão que ela nos diz. Vou repetir. Esse embate, essa luta entre o ego imediatista dominador, que é a sombra, e que viceja em nós a todo instante. Basta sintonizarmos e fazer com que ela sobressaia. Basta fazer uma explosão de ira e essa sombra já aparece. E conquistar essa harmonia pelo self. Então Jesus assim disse. Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu os haveres entre ambos. Um pediu, mas ele pensou os 2. Observem bem.
Eu vou fazer pausas. Poucos dias depois, o filho mais moço, e geralmente começa. Como veio após, se dá o direito. Como se os pais já passaram por uma primeira experiência do filho mais velho. Quem já é pai e já teve 2 filhos, já sabe muito, o primeiro vem para nos provar mesmo. E o segundo já temos mais experiência. E abrimos a guarida, abrimos a guarda mesmo. E possibilitamos essa libertação. Eu nunca havia pensado. Ocorreu-me agora, de canal, essa advertência. E o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, bens, e foi viver dissolutamente num país longínquo. Observem essa decisão. Juntarmos o que é nosso. Pai, eu tenho direito, a herança é minha, dê-me. E quantas vezes exigimos de Deus isto, e Deus nos concede. Pela semeadura, concedeu-nos a semente, que é a parábola dos talentos. Que todos os dons que temos são preciosos, que são nossos haveres, mas que os dilapidamos dissolutamente num país longínquo, como depois se expressa bem. Lá dissipou todos os seus bens. Observem a atitude, a realidade de um jovem inexperiente, mas que vivia tentando, que queria provar, e provou. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Observe que a parábola é moderna. É exatamente isso que nos ocorre. Abramos uma aspas para dizer quantos que estão no auge da riqueza, da abastança, e que esbanjam mesmo. E de repente sobreveio uma peste, sobreveio uma crise, sobreveio uma guerra. O país entra em colapso. E aquela riqueza para nada prestou. Porque sobreveio a crise pessoal, que já havia dilapidado, e sobreveio a crise do seu entorno, do país, da situação socioeconômica vigente. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos guardar os porcos. Aqui eu pontuo 2 coisas: o socorro e o segundo, o trabalho. Mas já repararam que quantas vezes nós passamos por isso? E que dizer, clemente, alguém, por caridade, socorra-me, e choramos nos seus ombros. E nos debruçamos e pedimos piedade, conselhos, pedimos orações. É esse aconselhamento que foi encontrar num dos cidadãos. Não importa quem era. E fomos recambiados para onde? Para as pocilgas, guardar os porcos, cuidar dos porcos. E que muita gente franze a testa só de pensar que porco pode simbolizar a imundície? Será? Será? Pense nisso. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, dos alimentos que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Tal era a penúria que nem sequer tinha o direito de comer o repasto dos porcos. Caindo em si, disse: quantos jornadeiros do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? É o cair em si. O livro trabalha num capítulo esse cair em si, que é o despertamento, que é a consciência, que é a realidade. Tem pai. Observem. E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei. Isto está no Evangelho. Levanta-te. Tome de tua cruz, vem e segue-me.
levantar-me-ei. Observem bem, a atitude consciente, positiva, pontual, será, não, vou me levantar, e irei a meu pai, e dir-lhe-ei, são 3 verbos, levantar-me-ei, irei e direi, são atitudes positivas, não são vacilantes, são de alguém que já experienciou, e que agora consciente, amadureceu, era jovem ainda, e disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Observe a humildade, o reconhecimento, mas está aí a altivez, a dignidade de uma atitude, irmãos. Está aí, de um que era condenado inicialmente, agora que nos mostra o exemplo da altivez e da dignidade. Trata-me, o que já não sou mais digno. Confissão que fazemos ao Pai, Pai, misericórdia, perdoa-me. É exatamente isso. E o Pai disse-lhe, antes, porém, levantando-se, tomou atitude e foi para seu pai. Foi a deliberação. Levantou-se. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e o beijou. Sobejamente conhecemos tudo isso, não é verdade? Não precisamos comentar. Disse-lhe o filho, na realidade, o que pensou, executa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, observe que ele não respondeu ao filho, ele tomou a atitude, é a bondade, é a misericórdia do pai. Ele não levantou o filho já estava em pé, porque logo em seguida ele vai dizer, ele voltou, ele estava morto, ressurgiu, ele retornou. Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Roupa, a melhor. Anel, nobreza. Sandália, firmeza. Pés firmes. Anel, nobreza. Roupa, dignidade. O que era o esbanjador passou a ser visto na mesma forma, na nobreza, na dignidade da roupa e na firmeza das sandálias, pés firmes para caminhar. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Observem, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Esta é a primeira parte. Então nós vamos reconhecer nele, irmãos amados, alguma coisa muito pontual. Dividi o texto em 2 colunas, do filho mais velho e do filho mais moço, bem didaticamente. Então vamos voltar para o filho mais moço. O ego perverso, ingrato e rancoroso, cheio de rancor. Concorda? Ao solicitar a herança que diz-lhe pertencer, deseja inconscientemente a morte do pai, porque era herança. E herança normalmente pressupõe a partida deixa. Mascara o conflito, porque quer desfrutar a juventude, quer viver o tempo todo nessa consciência de que ele tem os bens e que quer aproveitá-los. Mas, exaurido pelas ambições e prazeres, o leviano é surpreendido por quê? Pela solidão, pela miséria, pela perda dos comparsas. E Joana d'Angeli chama esses comparsas de os elfos. Palavra para nos dizer que são aqueles que estão, e que ela nos diz os nossos demônios internos. Nós mesmos, dentro de nós, nossos companheiros, nossos elfos, que o exploravam. E aí veio a lembrança, veio a consciência,
veio o despertamento e veio o sentimento de culpa que o exproba, que o condena. Já não sou digno. Pedirei a meu pai o agasalho, o abrigo, mas já não terei mais a mesma dignidade, porque eu dilapidei. E retorna. Porque já passou alimentando os poucos, porque experienciou a pocilga moral, a expressão é forte de Joana d'Anjou, experienciou a pocilga moral. É isso que nós fazemos tantas vezes. E num ensaio, num lampejo de luz, nesse despertamento, despertou para a autorrecuperação, para a autoconsciência e para a luz. E essas sombras perturbadoras, tanto no pai, quanto nele, e quanto veremos no filho mais velho, torna-se e converte-se na fissura da psique. E Jesus deixa transparecer nessa primeira parte o caráter terapêutico mesmo, de retorno à paz, ao aconchego do lar. E o self, que é o ego unificado, o self unificado ao ego, é o caminho para essa autocura. Então isso vemos no filho mais novo. O desprezo que ele deixa também em veemência com o filho mais velho, que ficou trabalhando. O problema é seu. Se fica... Está escrito isso? Ou são nossas inferências? Não está escrito. Mas dá-nos o direito, e somos juízes, e condenamos, e julgamos, e inferimos. Será que foi assim? Mas denota. E esse arrependimento foi exatamente o bálsamo para a sua cura. A cura de quê? Da imaturidade psicológica, dessa infância. Então ele é uma idade psicológica, denominada de infância. Depois nós vamos ver, logo em seguida, o que aconteceu. Quando voltou e foi chegando a casa, seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Que saúde é essa? Senão a saúde moral. Ele estava roto, maltrapilho, estava tudo, e no entanto ele o recebeu com a saúde moral. Porque teve a altivez e a dignidade do arrependimento, da confissão e do retorno à casa. Ele, o mais velho, se indignou e não queria entrar. Aqui nós encontramos o símbolo do ressentimento, da mágoa, do ciúme. Mas ele respondeu: quando o pai lhe disse que procurá-los. Mas ele lhe respondeu: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Observe a ironia, o desprezo para com o irmão. Quando este teu filho... Já repararam a leitura da parábola? Este teu filho, quantas vezes ouvimos? A tua mãe, o teu pai, e são irmãos. Nós já fizemos isso? Não ousamos dizer a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, mas o teu irmão. Este teu filho é irônico, é desprezível, é ignóbil. E o pai lhe retrucou: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria-me regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, velho,
Que diz Joana d'Ângeles, didaticamente? Sombra cruel faz dele um miserável, que o inveja a sorte do irmão, tem ciúme da atenção do pai. Concordam? O tempo todo. Revolta-se pelo conflito de inferioridade, pelas torturas do seu psiquismo. Eu não tenho direito nem um cabritinho para fazer festa com os meus amigos. Perfeito. Posso parar e ir embora. Sente-se rejeitado, embora ele demonstre que foi devotado o tempo todo ao pai. É, na verdade. Ele ficou, trabalhou, cumpriu. Mas é o interesse de ficar com a herança. Eu vou trabalhar porque tudo isso vai ser meu. O outro foi embora. Tudo isso vai ser meu. É um interesse egóico. Em vez de contentar-se com o estar com o pai. É diferente. E queixa-se. Nunca recebeu nada. Mostra uma projeção inconsciente da raiva guardada pelo abandono do irmão. E não quer participar da... Ele tinha tudo, recebeu tudo, metade por metade, foi, gastou. E agora, vem pedir clemência? É o protótipo do ego desconcertante. E que desconcertante? Quando retornou o irmão, de quem se encontrava livre, observe, ele partiu, graças a Deus, agora estou livre. Ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando o outro eu, o demônio interno, amoral e indiferente. Observem as expressões fortes, demônio interno, amoral e indiferente de Joana d'Ângeles. No irmão mais velho, nunca se preocupou em saber como retornar o irmão. É, na verdade. Nunca. Não está. Se deu lugar à mágoa, porque não foi consultado. Submetia-se ao pai, mas não o amava, quanto fingia. Porque o censurou. Você não me deu nem sequer um cabrito. Ressumando o sentimento, fazendo sair tudo isso dentro dele. De recusa inconsciente, jamais, etc. Também estava morto. Observe que ele era mais morto do que aquele que partiu. Envolto pela sombra ameaçadora e criminosa, os sentimentos doentios trabalhando exaustivamente. Nessa aqui, denota bem quanto trabalho esfalfante e diuturno de tantos filhos, mas que dentro de si estão carregados, pejados de mágoas, de ressentimentos, de ódios, mas que demonstram na aparência que está tudo bem, mas basta a primeira aprovação para assim testemunhar. E ele então, como primeiro, que era da imaturidade psicológica da sua infância, este demonstra o quê? O primarismo emocional, ou a infância emocional, e que está em tantos adultos. E não importa a idade. E isto é sério. Queridos, é por demais. Esta parábola traz-nos algumas verdades. Eu vou terminar a primeira parte com essas verdades das parábolas, para depois fazer com vocês reflexões. O indivíduo comum, observe bem a expressão, ainda não iluminado, e Joana d'Ângeles usa uma expressão bem moderna, deambulante, que caminha na ilusão, comparado ao filho viano, insensato, somente convive com os objetivos do prazer pessoal e do interesse mesquinho. Esse é um tipo. Mas também há os indivíduos inseguros, instáveis, solitários, que em ninguém confiam. Então são dois tipos de filhos pródigos modernos. Quiçá não estejamos mais em nenhum deles. Os primeiros, que estamos caminhando ainda, levianos e insensatos. E os segundos, instáveis, inseguros e também solitários. Vivem
ambos nos ressentimentos, nas invejas, enfermos interiormente e conseguem enxergar-se sempre como incompreendidos e perseguidos. Esse anseio pela fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo. Medo de se encontrar. Mas é fácil atirar, diz Joana d'Angeli, para cima, para baixo, para todos os lados. Num gesto de quê? De libertação. E seguir o tormento para realizar depois o quê? A volta. É o filho mais novo. Realizar o tormento para depois executar o retorno. E humilhado. Então nós recebemos toda a herança. Dilapidamos tudo. Mas quando nos encontramos com roupas imundas, humilhados, porque já passamos a almejar a comida dos porcos e não nos foi dada, aí pensamos em retornar para o lar, onde havia paz, onde havia acolhimento, onde havia bondade. O gesto do Pai, observemos num contraponto entre a imaturidade, a infância, e outro emocional desequilibrado, essa imaturidade psicológica. O pai, abraçando o filho de volta, é a luz do amor. E o amor, Jesus nos disse, apaga, neutraliza, dilui a multidão de pecados. E o amor diluiu a culpa, diluiu o erro. Trata-se, portanto, de uma visão que nós vamos voltar um pouco ao passado. E Joana d'Angeli o faz de uma maneira muito interessante. Vocês se lembram de Caim e Abel? Caim, mais velho, que ele era dado por ser o primogênito, e do mais novo que invejava Caim. E quis comprar a primogenitura. Quis comprar o direito, porque era filho mais velho. Graças a Deus, hoje não tem mais. São todos iguais. Mas na época, Caim fomos nós. E por inveja, por ciúme, matou Abel. Não é a mesma coisa? Matou. E partiu. Partiu porque também era um criminoso. E o outro morreu e partiu também. Diz Joana d'Angeli, o filho fiel é o mito representativo de Abel, generoso e bom. Foi sacrificado por Caim, morto. Porém, esse Abel gentil não amava Caim, o irmão mais jovem, que era extravagante, considerado perverso e também insensível. O mito Abel, no filho mais velho, gostaria de assassinar Caim, que se tornara bom, voltara, tomando-lhe o lugar ou parte dele no sentimento do pai. Essa parábola, em momento algum, informa o mais velho com relação ao mais novo. Já repararam? Então agora, meus irmãos, eu vou para a parte mais importante, que é que vale essa tarde. Já pararam para pensar o que é um seminário? Senão na possibilidade da reflexão, do amadurecimento, da conscientização, de perceber-nos e perceber nosso entorno. Então eu pontuei, lendo exaustivamente Joana d'Angeli, algumas reflexões para com vocês. Eu tenho um bom tempo ainda. Vamos lá. Quem estava dormindo, desperte. A parábola é um processo psicoterapêutico. Indubitavelmente não há o que contestar. É um remédio. Curador. Daqueles que vivem no conflito, nesse turbilhão dos eus. Dos eus. Por isso o remédio. E isso nos traz a infância emocional.
de que nós ainda não amadurecemos. Esta é a primeira reflexão. A segunda, quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, tendo seu pai, nele há uma grandeza ética, moral, dignificante. Concorda? É uma dignidade, é um reconhecimento que o torna elevado, que o dignifica. Em vez de quando parte carregado de muitos valores, amoedados, bens, joias, volta como apequenado, porque vazio dos objetivos existenciais. Então ele dilapidou tudo. Disso, Joana d'Ângelis conclui: as conquistas de fora não conseguem preencher os vazios existenciais. Esta é a primeira verdade que eu gostaria que nós refletíssemos. Não adianta amoedarmos, juntarmos posse, dinheiro, heranças e usá-las de todas as formas, se retornamos estropiados, apequenados, sem valores morais. Mas era a realidade. Ele começou de fora para dentro. O Alexandre falou muito bem. Doá-lo amor e da autoestima. Os acidentes de percurso, e esse é um exemplo do filho mais velho, fazem parte de todo o procedimento para da consciência. E já repararam que a doutrina nos concita, nos chama a atenção o tempo todo para esse despertar da consciência? Chega, amados irmãos, direi num tom mais eloquente, chega de historinhas melífluas, palavras adocicadas. É hora da verdade. É hora da consciência. É hora do despertamento. 2000 anos foram passados e nós tivemos o privilégio de adentrar no terceiro milênio. O milênio da intuição, da sensibilidade, da afetividade, da percepção e da intuição. De reconhecimento do nosso interior, da nossa individuação, do nosso self, do nosso si mesmo, dos nossos valores intrínsecos. É esse despertar desta consciência que nós clamamos. Não importa se aqui há poucas pessoas comparadas com tantos bilhões. O importante é que estamos repletos de tantos ouvintes anônimos e para muitos imperceptíveis que já foram filhos pródigos como nós os fomos, e que já fomos também filhos abnegados, como ficou, trabalhou, se devotou. E hoje vivemos também mortos, carregados da mágoa, do ressentimento e da culpa. Mas então, indispensável é compreender-se que o pai sempre deseja encontrar o filho perdido, naquele que partiu e o filho perdido que ficou. Sexta consideração. Abre um parêntese para Joana d'Ângelis, num capítulo também aqui sensacional, das más, das ingênuas interpretações dos ensinamentos do Cristo. E nós, que vivemos em casas espíritas, e nós que estudamos nas casas espíritas, e nós que nos dizemos palestrantes, pregadores, conscientes, estudados, letrados, lemos todos o Pentateuco até os modernos, Haroldo Dutra, de quem somos. Como lemos os magnânimos, benfeitores espirituais, nos achamos doutos em tanta sabedoria e conhecimento, todavia incipientes, nulos, parcos da boa conduta moral. Por isso o despertar da consciência. Perdoem-nos a firmeza do dizer, mas é hora, e a hora é... E por isso que levam tantos incautos, invigilantes, a viverem o que o nosso preclaro palestrante anterior falou da falsa humildade, de que se carregam e são subservientes a tudo quanto padres, pastores, pregadores dizem para não se amar. E por isso mesmo as casas espíritas estão mudando.
para transmudar. Não apenas o suficiente de adentrar as casas espíritas, qual retorno quando estropiados, para buscar o socorro, o tratamento, para buscar uma palestra pelo conhecimento, para levar a água fluidificada e tomar o copinho de água fluidificada e basta. E viver as outras 23 horas locupletando-se com os prazeres, que são fugazes, que são transitórios. Por isso, diz Joana d'Ange que é preciso libertar-se de que a humildade deve ser vivida em forma de desprezo por si mesmo. Essa era a humildade que pregava, que você tem que se anular, que você tem que se desprezar, que você tem que te chicotear, ao invés de você se dignificar, de se auto-amar, se autoconhecer, se auto-eliminar, se autotransformar. E observem que essa crença de inculcar nos outros essa falsa humildade, pelo desprezo de si, pelo desprezo dos valores, leva a 4 autos nefastos. Guardem bem, por favor. O autoabandono, a autodesconsideração, o autodesprezo e a autorrejeição. Isso é terrível. Isso é colocar-se a pequenar-se. Não na dignidade, mas naquela pequenez que é tola, humildade tola, que não engrandece. Porque ele se autoabandona, se desconsidera, se autodespreza, vem a autopiedade, a autocomiseração e finalmente se rejeita. Isso precisamos mudar radicalmente. Na parábola e em sua mensagem não se encontram quaisquer tipos de censura nenhuma das atitudes dos 2 filhos. Concordam? Nem de reproche e condenação, tampouco de dissimulação das ocorrências. Pelo contrário, ela é explícita. Mostra um e mostra outro. Tudo se dá de maneira natural e em júbilo crescente. É alegria pelo retorno. É a alegria da autoconsciência, júbilo do retornar a casa. Diz Joana d'Ange, guardei dessa frase, o corpo é ainda um animal, algumas vezes insubmisso, que necessita de rédeas de aprendizagem para a disciplina espontânea e comportamento correto, que o direciona de acordo com as necessidades desse self criativo a caminho do estado luminoso. E o país longínquo? Afinal de contas, onde fica este país longínquo? De que fala a parábola? Sabem responder? De um lado pode ser o mundo espiritual. E Joana d'Ange fala de uma maneira muito bonita. Muito bonita. País longínquo, onde a vida estua e tem início lá, no mundo espiritual. O crescimento para nos dar as sucessivas oportunidades reencarnacionistas, mesmo quando o viajante se encontra no país terrestre. Então, o país longínquo pode ser o mundo espiritual para os que necessitam retornar para o mundo terrestre, quanto pode ser do mundo físico, ora presente na nossa vivência, necessitados ainda da aprendizagem espiritual. Porque Joana d'Ange diz, é lá que nós vamos encontrar o crescimento. E aqui passamos ainda pelo mundo de provas, de duras expiações. Provas duras e expiações algozes. Então, também despertamos. A parábola, nas 19, do filho pródigo, faz parte de uma trilogia. A trilogia dos perdidos. Achei lindo isso. Vocês conhecem? Tirando a Suzy, todo mundo conhece. A do bom pastor, que vai procurar a ovelha perdida. É a primeira, a trilogia. A segunda, da mulher que perdeu a dracma, a sua moeda, o seu dinheiro. E a terceira, obviamente, a do filho perdido. Então, a trilogia dos perdidos. Mas é também a
tríade do encontro da esperança, do encontro da misericórdia e do encontro do júbilo. É este lado bom. É o encontro da esperança. Ele foi até achar a ovelhinha perdida. Não importa, as 99 estão seguras. Risco, como todos seguros aqui nesta casa. Mas há uma perdida, eu vou em busca dela. E enquanto não achar, é a alegria, é a esperança, é o júbilo, é esse encontro. E o Pai misericordioso, que ama da mesma forma aquele que foge para encontrar a sua autorrealização e fracassa, quanto o outro que fica vivendo emocionalmente distante do carinho e distante do sentimento. Estava próximo ao Pai, mas não com o Pai. Observem bem. É esta percepção, irmãos. Não se refere, portanto, a este filho ingrato que ficou distante na sua conduta formal. E Joana d'Anjos vai mais além. Ela diz das religiões formais, das igrejas formais, que pregam condutas, mas não pregam mudanças. Está morto na fidelidade, mas apenas é interesseiro. Não se refere àquele que retorna humilhado, mas usa a expressão e refere-se àquele que diz: esse teu, o que teve a coragem de partir. Meus amados, quantas vezes dissemos, esse que partiu? Não, abra as possibilidades do outro partir. Que havia dentro dele o desprezo, o ciúme doentio, o sentimento de vingança, os sentimentos ressequidos, emocionalmente mesquinho e distante. Agora, nós vamos culminar. Para a maior grandeza do que Joana d'Anjos nos diz. Assim sendo, a terapia saudável foi o amor do Pai. Sua compreensão e misericórdia, sua paciência e confiança na força do seu afeto. O pai devotado levou o filho ressentido para dentro de casa, uma viagem interna, ao encontro do self, e o aproximou do irmão arrependido, do Caim ressuscitado. Levou o mais velho ao encontro do Caim ressuscitado. Para esse encontro, observe o que Joana d'Anjos nos diz, na página 50. Assim sendo, olharam-se por largo e silencioso tempo de reflexão, superando distâncias emocionais, culminando em demorado abraço de integração dos dois eus, num self coletivo, rico de valores e sentimentos morais, entre as lágrimas que limparam as mazelas, as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário. Para finalmente encontrarmos o amor, que é a terapia eficiente, que necessita também de estímulo, de despertamento, que necessita do trabalho, que necessita ser aceito. E esse amor precisa da reciprocidade. Precisa do encontro dos dois irmãos. Precisa do abraço dos dois irmãos. Precisa a sombra com o meu si, com o meu self, se encontrar, se abraçar, chorar, para limparem as suas mazelas internas. A vida é sempre um poema de júbilo, de alegria. E as três parábolas dos perdidos sempre retornam à mesma expressão: regozijemo-nos. Perdido foi encontrado. A outra foi achada, a dracma. E o filho morto reviveu, retornou. É sempre júbilo, é sempre esperança. E na página 126, ela diz:
É identificando o erro que se aprende a melhor maneira de não o repetir. Então já nos diziam-nos, nos bancos acadêmicos, que é na tentativa e no erro que nós aprendemos. E Joana d'Angeles reforça, é identificando é que se aprende, para não mais repetir. O que denominamos como erro, no entanto, trata-se de uma experiência incorreta. Que eufemismo maravilhoso, né? Para dizer, não, foi uma experiência errada. Antigamente fala, eu pequei. Hoje é uma experiência incorreta. Suavizado. Abrandamento. Aquela que nos ensina a como não mais proceder dentro dos seus parâmetros, terminando por ser valiosa contribuição para nós e para a nossa evolução. Mediante esses ensinamentos, é possível pela reflexão voltar-se para o mundo interior, encontrar-se e voltar a que expressão mais bela! Residência da alma. Jesus, amados irmãos, que convivia com as misérias alheias manifestas nos afligidos, nos ensinou a importância do ser e não do ter. A coragem de cair em si mesmo. A coragem de recuperar-se. A coragem de encontrar-se. Jesus, dê-me sempre essa lucidez. Para compreender, Senhor, que o conflito maior não está entre a sombra e o céu, entre o bem e o mal. Está ainda, Senhor, porque eu continuo simples e ignorante, mesmo após milhares de anos, e não despertei para o conhecimento. E não despertei, Senhor, para a verdade. Então o conflito maior, diz Buda, meu pai, 3.000 anos antes de Cristo, que está exatamente entre o conhecimento e a ignorância. Mas alguns propalam e dizem de boca cheia que nascemos simples e ignorantes e continuam a se considerarem simples e ignorantes. E evoluímos. E quanto evoluímos para chegar a compreender que esse mal e que o sofrimento faz mal, mas não é um mal. É a cruz de cada um de nós. É a consciência de cada um de nós. Para o despertamento, para a alegria e para o júbilo. Porque algumas vezes fomos ou somos filhos jovens que necessitam de herança, de dinheiro, de joias, amoedar-se, enriquecer-se, viver na abastança, na riqueza material, para depois caírem nas pocilgas morais e nem sequer ter como alimento o alimento dos poucos, porque não são mais dignos. Mas o cair em si, que é o nosso despertar, nos concita a reflexão. Eu retornarei e direi a meu Pai, perdoa-me, porque já sou não mais digno de ser chamado seu filho. Mas o Pai nos abre os braços, nos acolhe a benevolente. E Jesus nos disse, representando o Pai, quando inquirido, se tu queres, Senhor, eu serei curado. E Jesus nos responde como respondeu há 2000 anos. Eu o quero. Essa tarde, todos nós estamos curados pelo bálsamo do conhecimento, pelo bálsamo da sabedoria, pelo bálsamo da autoiluminação, da aprendizagem, do bem-querer, do aceitar-se, do mudar e do aprender. E somos eternos aprendizes do bem e do amor. Muito obrigado.